Pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, amanhã, sábado de aleluia, ao meio-dia, nós vamos malhar o Judas. Sabe quem é o Judas de plantão, né? O Judas de plantão, ele se internou em um hospital para enganar a população, fazendo chantagem emocional. Então amanhã ele será malhado, porque amanhã é sábado de aleluia e nós seguimos o preceito religioso e vamos inclusive malhar o Judas. Porque tem que ser malhado mesmo. O que acontece? Esse cidadão ficou 4 anos no poder e sacaneou a população. Sacaneou a população em tudo. E não fez nada de útil que beneficiasse a população. Inclusive o combustível foi para mais de R$10. Agora, existe um grupo de jornalistas da mídia que são sem vergonha, não tem caráter e fica puxando o saco de um chantagista que está aqui, que se colocou no hospital e fica aparecendo o tempo inteiro na imprensa com esses jornalistas bolsonaristas para enganar a população e fazer chantagem emocional. E é isso que ele está fazendo. Porque tem uma parte da população que são bolsonaristas também, mas tem uma parte da população que são ingênua e mal informada e acredita em tudo que essa mídia coloca. E a mídia está exatamente usando isso para sacanear a população e fazer chantagem emocional. E é isso que está acontecendo, porque esse, inclusive, genocida que será malhado amanhã, que amanhã é o dia de malhar o Judas, e nós vamos malhar o Judas. Já fica aqui até o aviso. Amanhã é sábado, dia de malhação de Judas, e nós já temos o Judas de plantão. É justamente esse que quer aparecer no hospital, que a gente sabe que isso tudo é só para enganar a população. Aqueles mal informados, entendeu? E agora sabe o que ele está colocando? Que lá mesmo do hospital, ele quer mudar o texto da PL da anistia. E ele quer colocar lá que a anistia seja só para ele. É isso que ele quer fazer. Com a ajuda desse jornalista mau caráter que fica colocando ele na mídia, entendeu? Para tapear a população. Já não chega faqueada. Aquela faqueada que não saiu um pingo de sangue. Que fez, inclusive, ele ganhar as eleições. E mesmo lá no hospital, ele quer dar o aval do texto do projeto da anistia. Esse partidinho também, PL, e tem um outro porém, o PL, inclusive, eu estou dizendo do PL original, não desse PL da extrema direita. Estou falando daquele PL que, inclusive, foi vice-presidente nas primeiras gestões do presidente Lula. Aquele era um PL
Agora, esse da extrema-direita, que a maior parte daqueles deputados e senadores, tudo topeira, que não sabem nada. E esse cidadão que está lá, aquilo não é nem hospital, aonde ele está é um resort. Aquilo não é hospital, porque hospital é outra coisa. Aquele é um resort para as pessoas, por exemplo, como ele, que diz que estava com dor de barriga, coitadinho, porque ele viu que a barba dele está crescendo e vai crescer e vai ficar ruim para o lado dele, porque ele vai ser condenado pelos crimes que ele cometeu. E tem outra, se cometeu crime, está na Constituição, lá diz os artigos todos do crime que ele cometeu, tem que ser julgado. E como ele ficou sabendo que ia ser julgado, aí ele aplicou o golpe do hospital. Porque é golpe isso aí. E esse pessoal da extrema-direita, quando a polícia está atrás ou a justiça, eles sempre vão para o hospital, porque é uma forma de enganar a população e trazer algumas pessoas para o lado dele. E é isso que esses fascistas, porque são todos fascistas. O fascismo e o nazismo usava essa mesma tática. E viu o que deu o nazismo, né? Acabou com a Alemanha e o fascismo estava acabando com a Itália. Foi isso que aconteceu. E é justamente isso que esse cidadão da extrema-direita está querendo fazer com o Brasil. Já não chega o que ele fez em 4 anos. Detonou todos os direitos do trabalhador. Não fez um projeto de lei que beneficiasse a população. Apesar que ele fez alguma coisa. Ele tirou o imposto daquele que compra jet ski. Ele tirou o imposto daquele que compra avião. Ele tirou o imposto daqueles que compram iate. Agora, do trabalhador, ele aumentou o imposto. Quer dizer, o trabalhador passou a pagar um imposto de renda maior e aqueles, a alta burguesia, que já não pagava o imposto, inclusive para comprar esses itens que eu estou comentando, ele também tirou os impostos. Mas para aquele que compra feijão e arroz, ele aumentou o imposto. Para aquele que compra óleo de cozinha, aquele óleo mais vagabundo, veja bem, em dezembro de 2022, aquele óleo de soja vagabundo estava R$16 o litro, que não é nem um litro, é 900 ml. Hoje em dia está R$6. Quer dizer, ele só sacaneou o pobre, o trabalhador, porque o nazismo e o fascismo só perseguem o pobre. E tem muitos, inclusive, nessas igrejas neopentecostal, que eles não sabem que o nazismo, inclusive, perseguiu essas pessoas. O nazismo perseguiu. E é justamente isso, e ele está usando esse pessoal, que aí, com a volta do nazismo que eles estão pregando, esse pessoal vai ser executado também, que são os evangélicos. Porque o nazismo
perseguiu os religiosos, os evangélicos. E esses evangélicos de hoje no Brasil parece que não tem aquela massinha cinza na cabeça e deixa se levar por aqueles pastores malandros. Porque pastor de igreja, ele só quer tomar o din-din do fiel. Sabe para quê? Para comprar mansão, para comprar avião, para comprar carro de luxo, para comprar iate. É isso que eles querem. Eles só querem o dinheiro do fiel, porque eles não estão nem aí com Deus. Veja o caso dessa tal de Michele aí, que era o caos. Ela andava pelos corredores do Senado, sabe fazendo o quê, né? Para arrumar algum idiota. E arrumou um. Arrumou um idiota. É o fim da picada. Esse pessoal é o fim da picada. E o objetivo deles, inclusive, é sacanear o mais pobre. Olha bem, eu vejo muitos pretos, negros, tal, indo nessas igrejas evangélicas e fazendo campanha do Bolsonaro. O nazismo matou vários deles. O nazismo é contra os negros, é contra as prostitutas, é contra os religiosos. E eles participam e vão lá, inclusive, até nos atos que esses fascistas chamam. Tá cheio de negro que é bolsonarista. Será que não tem vergonha na cara? Será que não fica acanhado? É o fim da picada. Eu vi na Avenida Paulista um monte de negros. É que nem na época da escravidão, aqueles negros que o dono da fazenda mandava ele espancar o outro negro, ele amarrava lá no pau de tortura e metia o chicote. São esses o negro que apoia o Bolsonaro. Porque o negro que tem vergonha na cara, ele não vai ser de extrema direita. Ele vai ter juízo, vai ter inteligência de não participar desses atos fascistas. Que, inclusive, agora eles querem anistia para o Bolsonaro. Porque a anistia que eles estão pedindo não é para aquele que cometeu crime lá no dia 8 de janeiro. Aquele lá eles não querem nem saber. Eles querem que o Bolsonaro que cometeu crime não pague pelos crimes que cometeu, inclusive pela tentativa de matar o presidente da República. E tá lá. Ele organizou um grupo que ia matar o presidente Lula, o vice-presidente e também o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Eleitoral, que é inclusive o ministro Alexandre de Moraes. E eles organizaram tudo isso. E isso aí, na nossa Constituição, diz que a tentativa de golpe de Estado é crime. Então, esses criminosos, todos eles, têm que ser julgados. Todos eles. Veja bem o caso daquele ministro bolsonarista que tem no Supremo Tribunal Federal, que inclusive foi ministro da Justiça do genocida, o tal de André Mendonça. O que ele está querendo? Ele, inclusive, acolheu o pedido
do Felipe Martins, que era assessor do genocida, e rejeitou o pedido para afastar do julgamento. Ele, inclusive, olha bem, esse Alexandre, o André Mendonça, ele foi o único ministro do Supremo Tribunal Federal que votou para tirar o ministro Alexandre de Moraes, que ele quer impedir que o ministro Alexandre de Moraes julga os inquéritos desses bandidos todos. E tem outra. Esse André Mendonça, ele acolheu um recurso do Felipe Martins, que era braço direito do genocida. Que ele, inclusive, quer afastar do julgamento tanto o ministro Alexandre de Moraes, como o Flávio Dino e o Cristiano Zanini. Agora, veja bem, todos os outros ministros negaram a solicitação do Felipe Martins, que eles não queriam que o ministro Alexandre de Moraes, o Cristiano Zanini e o Flávio Dino participassem do julgamento da quadrilha do Bolsonaro. Aí o Felipe Martins entrou com recurso, inclusive para tirar esses ministros. E o André Mendonça, como é um bolsonarista, ele foi o único que aceitou. Agora, é o fim da picada. Agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, inclusive, para dar uma maneirada no julgamento, porque eu estou achando, inclusive, que o ministro Alexandre de Moraes está caindo nessa e aceitando essas provocações que, inclusive, jornalista de extrema-direita bolsonarista estão fazendo, inclusive para diminuir a pena desses terroristas de 8 de janeiro, porque são todos eles terroristas. Todos eles estavam lá para dar o golpe de Estado na nossa democracia, para derrubar o presidente Lula, inclusive para matar o presidente Lula. Porque isso era o objetivo do genocida Bolsonaro. Aí, agora, inclusive, que vai ser julgado o grupo onde está o Felipe Martins, o ministro Alexandre de Moraes até facilitou para ele e liberou ele para ele assistir o julgamento. Agora, o Felipe Martins vai ficar frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes, da primeira turma. E isso está marcado para o dia 22 e 23. Agora, os bolsonaristas todos eles estão querendo
virar entendeu? Eles, inclusive com essa colocação do genocida que aparentemente, para enganar a população, está internado num resort em Brasília. Porque onde ele está não é hospital. Hospital é outra coisa. Aquilo é um resort de 6, 8, 10 estrelas. Agora, é o fim da picada isso. É o fim da picada. Agora, o ministro Alexandre de Moraes fez algumas determinações para o Felipe Martins. Quando ele for para Brasília, sair lá de Ponta Grossa e for para Brasília, ele tem que informar, inclusive, em qual hotel ele vai se hospedar. E tem outro porém. Assim que acabar o julgamento, ele vai ter que se dirigir lá para a cidade dele, em Ponta Grossa, no Paraná, e seguir direitinho as normas que foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. E isso vai ser agora no dia 25 de março. E a primeira turma que aceitou, que vai inclusive aceitar e está aceitando as denúncias da Procuradoria-Geral da República, inclusive contra o genocida, e por isso que o genocida viu que as coisas estão, a justiça está num parecer, e ele sabe que a condenação dele vai acontecer. Agora, o Felipe Martins, inclusive, vai para Brasília, vai inclusive assistir o julgamento dele e das outras pessoas que estão com ele no mesmo processo. Agora, eu acho, inclusive, esse é o meu parecer, que o ministro Alexandre de Moraes tem que ser firme com esse pessoal e não entrar nessa barca que a imprensa de extrema direita, esses jornalistas da Globo News, que ficam fazendo propaganda do genocida, ai, coitadinho no hospital, tudo lorota, aquilo é tudo enganação. Eles estão querendo enganar a população. E a população acredita. Acreditou na faqueada, que a faqueada todo mundo viu que não saiu um pingo de sangue. E o coitado lá que entrou no esquema, que era um pobre miserável, aceitou por causa de dinheiro, ficou na cadeia. Eu acho que deve ainda estar na cadeia. E tem outra, ficou na cadeia sem processo, porque ele não foi processado, sem absolutamente nada. Por quê? Porque tem juízes, tem promotores, tem desembargadores que também são bolsonaristas. E tem outra. O Felipe Martins, que faz parte do segundo quadro do núcleo daqui de toda a trama golpista, organizada, financiada, administrada pelo genocida, e agora eles estão vendo que esse genocida que está lá no hospital, que inclusive vai ser malhado amanhã em praça pública,
Agora, você pensa que a imprensa vai propagar isso? Vai nada, eles vão esconder, vai fazer Olha bem, veja bem se vocês vão ver na imprensa a malhação de Judas do genocida. Porque amanhã é sábado, é dia de malhar o Judas. E isso faz parte do ritual religioso, daquele que realmente é cristão. Faz parte da programação. Então temos que malhar quem? Temos que malhar o Judas Mor. Lógico que tem vários deles que também deveriam. Mas a gente tem que pegar o cabeça. Porque é o cabeça que organizou isso tudo, porque ele não aceitou a derrota. E na democracia, a democracia é o seguinte: perdeu as eleições, tchau e benção, fica para a próxima. Ele não, ele quis dar o golpe de Estado e matar aquele que foi eleito democraticamente. Agora fica com frescura no hospital. Quer dizer, hospital, aquilo não é nem hospital. Hospital, aquilo deixou de ser faz tempo. O cara está lá, curtindo, deitando e rolando, passeando nos corredores, tomando sol, ficando numa boa. Só que tem o seguinte, a imprensa só mostra ele deitadinho na cama com um monte de coisa coladinho assim, para disfarçar e tapear aqueles mal informados. Porque esse cidadão, o tal de Bolsonaro, ele quis dar o golpe de Estado para implantar no Brasil a ditadura militar. E a ditadura militar nós já tivemos, nós não queremos mais. Nós já tivemos a ditadura e nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia para implantar no Brasil uma ditadura. E esse genocida quer ser o ditador. Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.